você que está lá em Gênesis, capítulo 37, a história de José do Egito. Certamente você já ouviu alguma coisa dessa história, mas eu queria trazer aqui algumas coisas preciosas que tem no texto para nós meditarmos. Gênesis capítulo 37 diz que José era filho da velhice de Israel e que o seu pai o amava. Até aqui o seu pai o amava, não há problema. O problema era que seu pai o amava mais do que seus irmãos. 37:3 diz assim, E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. O seu pai o amava, mas o amava mais, bem mais, do que os seus irmãos. E os seus irmãos começaram a perceber isto. Imagina você que na sua casa tem um preferido, seja lá o caçula, ou seja o mais velho, ou seja, sei lá quem, mas tem um preferido, que todo mundo sabe que ele é o preferido. Ele pode fazer todas as coisas, ele faz coisas que se você fizer, você apanha, mas ele não apanha. Ele pode mexer em coisas que se você mexer, você tem problema, mas ele pode. Então, José era esse filho que podia fazer tudo, porque o papai amava ele, era o filho protegido. Então seus irmãos começaram a não gostar disso, começaram a odiá-lo por causa disso. E aí no versículo 37:4 diz assim, E vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Por seu pai não gostar dos seus irmãos tanto quanto gostava de José, seus irmãos começaram a odiar. Por seu pai ter preferências por José. E aí José tem sonhos. E José conta os sonhos para os seus irmãos. E no sonho José diz, olha, o meu molho se levanta e os seus molhos se dobram diante do meu molho. E aí eles odiaram José ainda mais. E foi uma convivência difícil, uma convivência complicada. Talvez igual a de muitos de nós, nas nossas casas, quando adolescente e tudo mais. Só que aí o tempo passa e esses irmãos intentam fazer mal para José, até propriamente matá-lo, mas o seu irmão não deixa. E agora José, que foi alguém que cresceu sem mãe, só seu pai o amava, os seus irmãos todos eles odiavam, José agora é vendido como escravo. E aí começa a história de José. Ele é vendido como escravo e todo aquele ambiente em que ele era amado pelo seu pai, todo aquele amor, todo aquele carinho, todas aquelas coisas que tinha na casa do seu pai já não tem mais. Porque agora ele está num ambiente em que as pessoas não te amam, te tratam quase como aos seus irmãos. E agora José é escravo na casa de Potifar, que o compra, dos ismaelitas. Lá na casa de Potifar, no início, certamente José teve um baque inicial. Imagina aí você que você está numa situação, mas aí as coisas mudam e daqui a pouco você está numa situação muito ruim. Todo mundo leva um baque, não é verdade? Então José levou um baque, mas José, essa daqui é uma das coisas principais. José aprende com o baque. E ele aprende e fala assim, poxa vida, eu queria estar aqui? Não. Eu queria estar sendo escravo aqui? Não. Eu queria estar na casa de Potifar? Não. Mas eu estou aqui. E agora, se eu estou aqui, o que eu faço? Isso daqui é maravilhoso. Já que eu estou aqui, então eu vou ser o melhor que eu posso fazer aqui. E ele lá na casa de Potifar resolve ser o melhor escravo dos escravos. Você sabe que escravo não tem vontade própria. Escravo faz o que os outros mandam. Escravo obedece ao seu senhor e se não obedecer, apanhava, até morria, seu senhor vendia. Enfim, o escravo era alguém que fazia algo obrigado. Mas José está lá e ele entende essa situação e fala assim, já que eu estou aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder. E passado algum tempo, José começa a ser reconhecido como alguém que está fazendo realmente com afinco, com vontade, realmente está fazendo o seu melhor.
E o seu senhor, Potifar, o coloca como senhor dos escravos. Ele continua escravo, mas agora ele é chefe de todos os escravos. O tempo passa, José é reconhecido, e aí a mulher de Potifar coloca os olhos em cima de José. E José tem que fugir, senão acontece uma tragédia. E José foge. E aí José é acusado daquilo que ele não fez, de ter possuído a mulher de Potifar, coisa que ele não fez. Agora, pensa comigo. Eu estava na casa do meu pai, eu vivia uma vida, não era a melhor vida, porque eu não tinha minha mãe, não porque meus irmãos não me amavam, mas pelo menos o meu pai me amava, eu vivia uma vida boa. Eu fui arrancado de lá. Agora eu estou na casa de Potifar, finalmente alguém conhece e reconhecer, começa a reconhecer o meu trabalho e a minha dedicação, mas eu também sou arrancado daqui e acusado de algo que eu não fiz. José aqui traz outra lição maravilhosa para nós. José não pega essas coisas e traz como marcas para a sua vida. José podia ser um cara ressentido, um cara briguento, um cara chato, um cara angustiado, um cara até depressivo. Por quê? Porque todas essas coisas que já aconteceram na sua vida poderiam contribuir para ele ser uma pessoa dessa. E por que José não é? Por causa que José estava com o seu relacionamento com Deus assim. Desde lá da casa do seu pai, José já tinha um relacionamento com Deus. E quando José sai da casa do seu pai, ele continua com esse relacionamento com Deus, e o relacionamento crescendo e ainda mais. Meus irmãos, quando a família faltar, quando o trabalho faltar, quando os amigos faltarem, quando tudo faltar, o que fica? Se você tiver Deus, você vai ficar com a melhor parte. José ficou com a melhor parte. Sabe por quê? Eles podiam tirar da vida de José os amigos, a família, os irmãos, o pai. Eles podiam tirar de José tudo. A esperança de fazer o seu sonho, mas eles não podiam tirar de José o relacionamento de José com Deus. Ninguém pode tirar o teu relacionamento com Deus. Ninguém. E o teu relacionamento com Deus que vai te fazer, vai nos fazer conseguir vencer as dificuldades. E José fica lá, e agora José é jogado na casa do cárcere, e agora ele é um prisioneiro. Além de ele ser escravo, ele é prisioneiro. E aí acontece o baque inicial, ele chega lá e agora ele é prisioneiro. Então, o que vem inicialmente? Puxa vida, por que eu estou aqui, rapaz? Eu não fiz nada para estar aqui, mas já que eu estou aqui, uma lição maravilhosa para nós, já que eu estou aqui, então eu vou ser o melhor prisioneiro que já teve aqui. E aí José começa a ser o melhor prisioneiro que já esteve aqui. E ele começa a fazer todas as coisas da melhor forma possível, a ponto de que o chefe da prisão o reconhece e coloca como o maioral na prisão. Então agora ele é um prisioneiro que manda em outros prisioneiros. E o tempo passa. E os oficiais de Faraó vão presos, o padeiro e o copeiro. E quando eles estão na cadeia, eles sonham, José interpreta o sonho, José só interpreta o sonho porque o relacionamento de José com Deus é muito próximo, o relacionamento de José com Deus, não perca isso. Ele interpreta o sonho, quando eles voltam para a presença de Faraó, acontece exatamente, um é morto e outro é restituído. Mas aí José pede para ele lembrar quando ele fosse restituído, ele lembra? Não. E passa-se pelo menos 2 anos inteiros, na qual José fica lá sendo esquecido. Meu irmão, mais um motivo para José ser um cara chato, ser um cara reclamão, ser um cara briguento, ser um cara angustiado e até um cara depressivo. Mas José não faz nada disso. Ele continua crescendo no seu relacionamento com Deus, ele continua crescendo em sabedoria, ele pega essas experiências e usa essas experiências para o seu lado bom. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Meu irmão, Deus não tem prazer no nosso sofrimento.
Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer que você passe por dificuldades. Não. Mas por que está acontecendo? Talvez seja Deus te treinando. A escola de treinamento do Senhor, para nós, muitas vezes é no sofrimento. Sabe por quê? Porque na bonança, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. A Bíblia está cheia de histórias no Antigo Testamento em que as coisas melhoravam para o povo, agora eles estavam prósperos, agora eles estavam bem, estava todo mundo com saúde, estava tudo indo maravilhosamente bem. A primeira coisa que eles faziam era se afastar de Deus. Aí as coisas ficavam difíceis, aí já não estavam tão bem, eles já não estavam tão prósperos. A primeira coisa que eles faziam era começar a buscar Deus novamente. Então a escola do sofrimento de Deus, para nós, é muitas vezes para que nós possamos crescer, ou é muitas vezes para que Deus possa nos levar a lugares que jamais nós iríamos se não passássemos por essa escola. E aí José, lá na prisão, é lembrado. José lá na prisão é lembrado. E Faraó traz a sua presença para interpretar um sonho. José interpreta o sonho. E o Senhor, Deus, coloca José como governador do Egito. E José agora ele é governador do Egito, mas ele não faz só um trabalho de um governador, não. Ele faz só o trabalho de o melhor governador que já houve em todos os tempos. E ele faz esse trabalho muito bem feito, compra todas as terras de Faraó, consegue sustentar a sua família e o povo de Deus prospera e cresce muito por causa da história desse rapaz, desse José. Meu irmão, Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você aprenda. O que é que eu posso aprender aqui nessa situação? É uma boa pergunta para nós fazermos. O que é que eu posso aprender aqui? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso aprender para eu crescer aqui? José aprendeu lá na casa de Potifar, aprendeu lá no cárcere e aprendeu lá quando era governador do Egito. A tal ponto de que quando seus irmãos se apresentam diante dele depois, ele não é aquele homem vingativo, na qual poderia ter matado todos os seus irmãos ou ter feito muitas coisas ruins para eles. Ele falou, não, foi Deus que me mandou aqui na frente. Ele reconheceu o propósito de Deus na vida dele. Meu irmão, Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer que você passe por dificuldades. Mas se está acontecendo, pergunte, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso melhorar aqui? Será que eu já tinha largado meu relacionamento com Deus? Que um dia eu já tive e o Senhor está tentando fazer com que eu volte? Será que o Senhor está me preparando para alguma coisa? Pensa bem aí. Que Deus te abençoe.